Essa semana eu quero assim, me alegrar com os irmãos no testemunho, porque eu completei algo inédito no meu ministério. Porque não era uma coisa que eu estava proposto a fazer, me propus, arrependi, depois desarrependi, depois Deus falou comigo e eu continuei. Aleluia. E tem sido uma bênção muito grande na minha vida. Essa semana eu completei 100 dias de pregação. Eu prego todo dia, desde o dia 1º, 1 hora na internet. Domingo eu prego aqui, no sábado eu viajo para pregar também. Eu falei, puxa vida, nunca imaginei que Deus ia me dar essa graça, né? Eu não vou te contar os detalhes, não, mas tantos testemunhos que têm alegrado o meu coração. Quero convidar você para fazer parte desse movimento. Todo dia eu estou pregando às 8 da manhã no Instagram, no YouTube e no TikTok. Eu transmito simultâneo. É que você vê às vezes só no Instagram, mas tem uma turma enorme no YouTube, outra tanto lá. Milhares de irmãos todos os dias estão lá. E está sendo um mover muito grande, muitos testemunhos que Deus está fazendo, né? E eu falo na minha própria vida, estou sendo muito abençoado. Então, te espero lá. Mas eu quero compartilhar hoje, no final, a gente vai fazer um momento profético com a sua chave, tá bom? Eu quero ler um texto para você de Apocalipse, capítulo 3, verso 8. Vou procurar não me delongar. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Mas você quer receber mais de Deus? Aleluia. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Uma porta aberta. Não uma porta fechada, uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Diga aleluia. Que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu creio que de todas as portas, obviamente, que Deus tem na nossa vida, que a vida cristã é uma coisa tão maravilhosa, né? Um caminho, um caminhar com Deus. Eu não sei se você vê assim. Para mim, cada dia é ímpar. Por mais que a gente faz a mesma coisa. Mas na vida do crente, a gente trabalha, a gente estuda, a gente faz tudo que tem que ser feito, mas na nossa vida as possibilidades estão na mesa. Porque nós andamos com Deus. Isso é maravilhoso. Você deveria andar assim. Vai trabalhar, vai estudar, mas você pode simplesmente amanhã, segunda-feira, ser só mais uma segunda para você. Ou você pode ser mais um dia com Deus. Muda a perspectiva. Quando Deus está com você, todas as coisas podem acontecer. Isso é maravilhoso. Andar com essa santa expectativa de que Deus está planejando coisas boas. Deus está pensando coisas boas para mim e para você. Ele tem, sim, portas. Está trabalhando, está ensinando. Se eu fosse contar os detalhes, um dia eu acho que eu até vou escrever essa história, porque muitos irmãos são tão abençoados todas as vezes que eu conto o que eu vivi nessa área da minha vida, que eu acho que eu preciso escrever esse testemunho, porque tem muita coisa no meio, né? Uma coisa preciosa da vida e que você deve orar, é que você precisa ter a sua história com Deus. Sua história. A sua história com Deus são essa relação poderosa que Deus vai movendo na sua vida. Tantas coisas, né? Eu e minha mulher, todas as vezes que a gente lembra, a gente chora. Porque aquela mulher eu devo demais para ela, porque ela acreditou em mim quando eu era feio e pobre. Mas eu tinha uma coisa, e ela teve visão, eu era cheio do Espírito. E Deus ouviu a minha oração, antes de casar com ela. A minha oração foi, Senhor, cega ela. Que bonito é meu irmão. Olha aí, camarada loiro, olho azul. Ainda bem que dizem que ele parece comigo. Aleluia. Então, veja. Deus tem essa porta. E a porta é a porta da salvação. Essa é a maior porta que Deus se abriu para nós. Não é, irmãos? Você é salvo. Puxa vida, você vai morar no céu. A eternidade já está dentro de você. E essa é uma porta muito poderosa. Eu acho que de todas elas, é claro que a principal e o que a Bíblia está dizendo é essa. No entanto, é interessante que muitos crentes questionam
se são muitas pessoas ou não que vão ser salvas. O que você acha? Será que vai ter muita gente salva ou pouca gente salva lá no céu? Essa é uma coisa interessante. Os crentes são fantásticos, eu adoro os crentes, é muita confusão. São todos nossos irmãos. Não é verdade? A gente tem diferença, a gente briga, mas é tudo meu irmão. Nós vamos morar tudo lá. Aleluia. Bom demais. Mas você vê, você sabia que tem um grupo de crente que está esperando a apostasia da igreja? Vai esfriar nos últimos dias, o mundo. É uma turma, eles acreditam nisso, que vai haver um grande esfriamento, porque a Bíblia fala que nos últimos dias o amor ia se esfriar. Eu não creio que é o da igreja, o amor lá fora. Já cria o contrário, mas cresci na revelação. Mas tem uma outra turma, que do outro lado está esperando um avivamento. Olha que coisa incrível. Um acha que vai esfriar, o outro acha que vai ter um avivamento. Eu estou do lado de cá, você resolve o seu aí. Então, do mesmo jeito, tem gente que acha que vai ter pouca gente salva. Porque a Bíblia tem versículos que parece que é isso. E outros acham, não, vai ter muita gente salva, porque também tem. Será que a Bíblia está em contradição? Olha só. Lucas capítulo 13, verso 22, a Bíblia diz: passava Jesus nas cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém, e alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Fizeram essa pergunta para Jesus. Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus não respondeu. Ele deu uma resposta no ar. Como diz o pastor Luiz, nós somos goianos, a gente gosta assim, não fala direito, vai ou não vai? É muito ou é pouco? Ele fala, vai ter muito que vai entrar, querer, outros não vão, esforça. Ficou parecendo uma coisa assim, não é? No ar. Interessante. Mas aqui, a palavra esforçar, que Jesus está usando no grego, é a palavra, vamos ver se você é bom de grego. Vou falar e você vai me falar o que significa. A palavra é agonizomai. O que você acha que é? Acertou. Agonizar. Vocês são bons de grego. Você sabia, nem sabia que sabia. Agonizar. Que coisa, hein? Agonizar. De onde vem a palavra agonia. Veja que esses dois textos aqui, ela tem algo interessante. Parece que é pouca gente, então. Por outro lado, lá em Apocalipse, capítulo 7, verso 9, olha o que a Bíblia diz. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão. Uau! Que ninguém podia contar, enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Uau! Espera aí então, Senhor, como é que é isso? É pouca gente ou é muita gente? Porque agora João está vendo uma multidão tão grande no céu que não dá para contar. Que eu creio que foi a promessa feita a Abraão, que ele seria pai de multidões, como as estrelas no céu, como a areia do mar. Muita gente, muita gente. Eu não creio de jeito nenhum que o inferno vai ganhar do céu. Porque você não faz noção, você vai ter muita surpresa lá em cima. É mais rápido e mais fácil ser salvo do que você imagina. Tem gente que ouve a pregação a vida toda, não é? Na hora da morte ele grita: Jesus! Já viu aquele avião que vai, né, na decolagem, ele dá aquela baixada, parece que vai baixar, mas é o cara indo para o inferno, ele grita. Porque quem tá mais perto do inferno está mais perto do céu. É aquele cara que está no ruim. O cara não vale nada, aprontou a vida toda, mas a mãe dele... Porque os filhos que não prestam, as mães viram tudo crente. Que sofre. Filho de bandido, as mães de bandido, traficante, drogado, tudo converte, sim ou não? Converte, porque é sofrimento demais. E elas oram dia e noite para esses meninos. E a Bíblia nos promete que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se crê, você e a sua casa será salvo, Paulo diz para o carcereiro. Então,
Na hora que a polícia está lá para matar o sujeito, ele grita. Nós vamos ter muita surpresa. O céu, ao contrário do que você imagina, não é lugar de gente boa, é lugar dos filhos que creram. E alguns creram na hora da morte. Por isso que você tem que pregar sempre. Você nunca sabe o que vai acontecer. Não é verdade? Nunca sabe. Eu estava falando que eu tive uma experiência com a minha avó muito especial. A minha avó não era marginal, pelo contrário, ela era muito religiosa. Muito, extremamente religiosa. Minha avó era tão religiosa que ela ia na missa de manhã e de noite ela perguntava para os meus tios qual que era a cor da bata do padre, porque era a mesma cor de manhã e à noite. Se errasse, estava de joelho no milho. Mas ela não tinha uma experiência, ela era religiosa. E era muito difícil, como é que eu ia pregar para ela? Eu era novo convertido, empolgado, mas ela estava na cama já há anos. Eu me lembro que naquela noite que eu fui, eu falei o evangelho para ela, com ousadia. E ela me ouviu. E eu falei, não há salvação, vó, fora de Cristo, só Cristo, falei para ela. Eu falei, eu sei que a senhora, eu fui enviado por Deus, Deus me impeliu aí, eu fui, medo dela, ela vai me bater. E ela me ouviu e eu fiz o apelo para ela. Ela ficou 1 minuto em silêncio, olhando para mim. Eu falei, nossa, como demorou. E eu falei, então, vó. Ela falou, eu quero. Com muita dificuldade, nós oramos, ela confessou Jesus e morreu. Não no dia, naquele mês. E no dia que ela morreu, eu sonhei com ela. Tive um sonho. No sonho, eu estava no hospital, numa enfermaria grande assim, muita gente de azul. E ela veio correndo, sorrindo, curada, me abraçar. Me deu um abraço e falou, meu filho, muito obrigado. E acabou o sonho. Eu guardo essa imagem, eu não lembro de muitas coisas, mas eu sei que foi Deus me contando que ela foi salva. Não é? Então veja que às vezes a gente não imagina, mas há essa discussão. Tá vendo? Já estou me perdendo aqui. Então a pergunta é: o que aquelas pessoas que perguntaram para Jesus se era muita gente ou não era salvo, tinham em mente? Quando a Bíblia fala alguma coisa, porque fica parecendo que a Bíblia tem contradição, porque num lugar a Bíblia fala que são poucos que vão entrar, a porta é estreita e tem que agonizar, mas por outro lado João viu uma multidão. Fica parecendo que tem uma contradição, mas não tem. A Bíblia não tem. A Bíblia não erra. Nós é que precisamos de ter a revelação, a luz. Quem está me entendendo? Precisamos ter em mente, então, em primeiro lugar, com quem Jesus estava falando quando ele falou da porta estreita e que tem que agonizar? Ele estava falando com os judeus. E ele ainda não tinha morrido. Ok? Ele não tinha morrido. Ele estava falando com gente que queria ser salvo guardando a lei. Esses aí têm que agonizar. Por quê? Porque para ser salvo tinha que cumprir tudo. E Jesus falou, essa porta é estreita. E para entrar por ela tem que gemer, porque na verdade nem consegue. Ele estava querendo que eles admitissem, então quem é que vai ser? Ele poderia dizer, quem crê que eu sou o Salvador. Porque Jesus sempre foi o ponto de salvação, sempre. Antes dele vir, as pessoas eram salvas por crer que ele viria. Não nasciam de novo, mas eram salvas, certamente, naquele momento, porque acreditavam. E hoje são salvas porque crê que ele veio. Mas ele é a salvação, amém? Então, ele estava falando com aqueles judeus e estava explicando para eles. Ele ainda não havia passado pela cruz. Então, o ser salvo, em Lucas 13, que ele está falando com o judeu, era ser salvo da hipocrisia religiosa, da escravidão da lei, para crer nele. E ser liberto daquele momento, não para nascer de novo. Era esse tipo de salvação, porque não tinha como nascer de novo ainda. Naquele momento significava isso. Eram poucas as pessoas salvas, porque era um momento que estava acontecendo na história, mas hoje a realidade é completamente diferente, simplesmente por quê? Porque a cruz já aconteceu. O caminho é estreito, a porta é estreita. Poucos poderiam entrar, mas no momento que uma cruz é colocada,
porta se abre. Isso é poderoso. E a gente começa a ver como que a Bíblia não é um livro qualquer. Você precisa de ter inteligência espiritual para ler ela. Você precisa do Espírito Santo. Ela não é um livro comum, ela é a palavra de Deus. E ela é fantástica, ela é poderosa. Se ela não existisse, ninguém poderia ter escrito. Porque é fantástico demais. É cheio de coisas que se o Senhor não abrir os olhos, você não vê. Mas a pergunta continua, pastor. Então, nós precisamos agonizar para ser salvo? Será? Claro que não. Mas para aqueles que estavam perguntando, que estavam debaixo da lei, precisavam. Agora, preste atenção. Lucas 13, 25 diz que quando o dono da casa, coloca aí para mim, Lucas 13, 25. Quando o dono da casa estiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não seis de onde sois. A palavra porta, aqui mencionada, é a palavra grega pulê. Fala comigo, pulê. Mas essa do verso 25 é a palavra turá. No português, tudo é porta. Mas no grego, cada uma tem um significado. Infelizmente, os tradutores, eu sei que às vezes é chato aqui, às vezes a gente fica falando esse negócio de grego e hebraico para você, mas é para dar mais luz. E dá mais trabalho também. Mas é bom, porque esclarece. Então, a Bíblia está falando de duas coisas separadas que é traduzida tudo como porta. Isso pode parecer secundário, mas não é. Porque a palavra em português é a mesma, mas pulê significa portal. E turá, porta. E portal é totalmente diferente de porta. O portal é aquela parte onde você encaixa a porta dentro dele. O portal, você passa por ele. A porta, você abre ela. Quem está me entendendo? Então, na Bíblia, nada é por acaso. Aqui tem uma porta e um portal. E a gente precisa compreender. Por isso é que a Bíblia fala que Jesus fala para quem vai buscar a revelação. Porque outros que não buscam vão ler e não vão entender. E por isso não vão ter a vida transformada. Mas você é abençoado, porque você tem o Espírito Santo. E para você ele abre, ele revela, para que você cresça. A palavra portal é sha'ar. E porta, petá, também. Porque você tem ela no grego e no hebraico. No hebraico é sha'ar e petá. Portal é, como eu disse para você, o espaço que envolve a porta. Agora, por que é importante ter clareza disso? Porque os judeus precisavam vir ao portal para encontrar a porta. Na Bíblia, tudo tem um símbolo, um significado. Jesus está falando do portal e da porta. E os judeus, para encontrar a porta, precisavam vir até o portal. No entanto, nós sabemos que eles escolheram o portal e rejeitaram a porta. Pastor, o que está falando? Eu vou explicar. O que significa o portal na Bíblia e o que significa a porta. A Bíblia explica a Bíblia. Isso é uma regra da hermenêutica, a maneira de interpretar a Bíblia. Quando a Bíblia usa uma ilustração, ela vai explicar a revelação dela em outro texto. Então, portal tem significado na Bíblia e porta tem significado na Bíblia. E nós estamos tratando de duas coisas que são muito importantes para a nossa fé. Veja, um dia essa porta da salvação vai se fechar, porque a ira de Deus virá no final da grande tribulação. No entanto, hoje está aberta em Cristo. Mas muito bem, o que é então o portal na Bíblia? Em Mateus capítulo 7, verso 13, a Bíblia nos revela algo. Ela diz assim, entrai, vamos voltar, entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que entram por ela. Muito bem, a palavra porta aqui é portal. Pulê. Que é um portal estreito. Então a Bíblia está colocando aqui. Para compreender o que está acontecendo aqui, a gente tem que ir para um outro texto da Bíblia. Então hoje, presta atenção que você está ganhando aula. Hoje é aula. Para você compreender então o que a Bíblia, o que
revela o que é um portal, você tem que ir lá para um texto do Velho Testamento. Lá em Deuteronômio, capítulo 16, verso 18, coloca na revista corrigida. Revista e corrigida. Olha o que a Bíblia fala. Juízes e oficiais porás em todas as tuas portas, que o Senhor teu Deus te der entre as suas tribos. Para quê? Para que julguem o povo com juízo de justiça. Uau! O portal, portanto, e essa palavra é portal, é lugar de julgamento. O portal é o lugar de juízo. Em Deuteronômio, a Bíblia diz, peguem os juízes e coloquem no portal para julgar e estabelecer o juízo de quem falhou. É o que a Bíblia está colocando aqui. É um lugar onde a lei era executada. Era feita neste lugar. As pessoas eram punidas debaixo do portal. Os juízes julgavam debaixo do portal da cidade. Portanto, o que é o portal? O portal é a lei. Porque a lei é o lugar da punição. É o lugar do julgamento. É o lugar do juízo. E isso era feito debaixo do portal. É isso que significa. Veja Deuteronômio capítulo 17, verso 2. Quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que procede mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá e sirva a outros deuses e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e te seja denunciado e o ouvires, então indagarás bem. E eis que, sendo verdade, e certo que se fez tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas, o portal, aqui no original, e os apedrejará até que morram. Ou seja, o portal é o lugar do juízo. Quem é levado para a lei vai sofrer a condenação, vai sofrer o juízo. O portal da cidade era esse lugar. Agora, dito isso, o que significa a porta? João capítulo 10, verso 1, diz, em verdade vos digo, o que não entra pela porta, no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Veja que a porta aqui, então, claramente, não é o portal. A porta, o verso 7 do mesmo capítulo revela quem é. Coloca o 7, olha lá. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta. Diga comigo, o portal é a lei. A porta é Cristo. São duas coisas diferentes. Por isso que é tão importante diferenciar. Diferenciar sobre o que você está. Veja, então, você pode dizer, pastor, por que então ele disse, agonizai-vos para entrar pelo portal? Por que ele estava dizendo isso? Porque ele estava pregando para judeus que queriam ser salvos sem passar pela porta. Eles queriam ser salvos pelo portal. Mas ninguém entra pelo portal para ser salvo. Você só entra para ser salvo pela porta. Mas uma vez que eles achavam que eram capazes de ser salvos, cumprindo a lei, Jesus falou, então agoniza. Então tenta. Viva em agonia para ver se você consegue cumprir a lei. Era para eles que ele estava falando. Eram pessoas arrogantes, eram pessoas orgulhosas, que achavam que podiam. Não, se eu estudar muito, acordar cedo, dormir tarde, ser disciplinado, diligente, eu vou ser o melhor médico, o melhor empresário. Então agoniza, criatura. Isso é tão maravilhoso. Eu prefiro trabalhar firme, sim, porque Deus me dá graça, porque preguiçoso não vai em lugar nenhum, não é? A graça não é licença para preguiça, é poder para trabalhar muito mais em paz, sem consumir a alma, mas apesar disso, sabendo que se o Senhor não edificar a casa,
vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será acordar de manhã, trabalhar duro, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados. Ele dá, Ele dá, Ele dá, enquanto dorme. Ele não está dizendo que não é para trabalhar, ele só está dizendo que não adianta trabalhar sem depender dele. Está entendendo? Uma coisa interessante, porque tem irmãos que eles lêem a Bíblia, eu não sei, ele não diz para você não fechar a porta, ele só está dizendo que é em vão só fechar a porta sem depender do guarda, que é ele. Então eu vou deixar aberta. Não, criatura. Fecha a porta e confia em Deus. O Senhor te revelará. Parece contraditório, mas não é. Veja, então, o que eu estou falando para você vale para todas as áreas da sua vida. Para o fariseu, ele dizia, se você acha que pode ser salvo, agoniza. Isso é portal. Mas se você quer ser salvo sem esforço, passa pela porta. Sou eu. Você quer prosperar na sua força? Vai à luta. Você quer prosperar na força de Deus? A porta está aberta para você. Escolhe. Escolhe se você quer estar no portal ou na porta. Seja para transformar a sua vida. Você sabe, muitos casais, 99% dos aconselhamentos aqui é problema de casamento. Dificilmente é de jovens. Eles têm problemas também. Mas os problemas deles é essas coisas que você sabe. 99% faz e 1% é mentiroso. Está tudo perdoado, coitado. O Senhor ajude eles a casar. Olha para cá. Brincadeira, tá, irmão? Na pela, não. Os jovens são libertos, em nome de Jesus, por revelação. Olha para cá, querido. Mas você sabe, 99% dos problemas de casamento é um querendo mudar o outro. Mas não tem curso que mude marido e mulher. Não tem homem que faça isso. As pessoas acham que eles querem alguma coisa que a gente vai fazer. Né? Quantas pessoas chegam no meu gabinete e falam, pastor, essa é a nossa última chance. Se não acontecer algo com o senhor aqui agora, vai acabar tudo. Eu falo, então já pula logo. Porque eu não vou levar isso nas minhas costas, eu não sou Deus. Se eu sou a última chance, acabou. Não precisamos nem conversar. Que coisa louca. Por que você está apostando a solução do seu casamento no coitado do pastor? Aí eu vou falar para ele, vai orar. Fala, mas isso eu já sei. Eu falei, pois é, mas precisa vir aqui para eu te lembrar. Vai procurar quem pode realmente fazer algo que é Deus. Eu vou te ajudar a ir para lá. Ore para Deus mudar a sua mulher. Os homens têm coragem de falar amém. Faz bem. Ore para Deus mudar seu marido. Aí as irmãs falam amém, que elas não têm problema. Mas é verdade, eu não estou brincando. É verdade, você vai ter o marido que você gerar em Deus. E você vai ter a esposa que você gerar em Deus. Deus muda a vida da gente. A gente não muda a vida de ninguém. Querer mudar a vida do outro na sua força é portal. Clamar a Deus para mudar a vida dela e dele, porque Deus também muda a vida dela mudando a sua. Fala, eu não aguento mais. Aí o Senhor fala, eu posso mudar você para você aguentar. E te dar os frutos do Espírito, a longanimidade, a bondade. Muitas vezes eu estou nervoso, outras vezes é a minha mulher, não vou falar quem fica mais, mas quando é a minha vez, eu falo, Senhor, me dá paciência, porque tá pequena, me ajuda, manifesta em mim agora a sua graça. E Deus me dá, e eu tenho certeza que ela ora também. E Deus vai mudando a gente. Mas as pessoas, elas querem uma mágica, mas não tem uma mágica, tem uma pessoa que muda a vida da gente, é a porta. Quando você passa pela porta, o ambiente muda. Você sai da cozinha, tem fogão, geladeira, mesa, cadeira. Passou pela porta, a porta abriu, você entrou na sala. Tem sofá, mudou o ambiente.
Deus quer mudar os ambientes. Deus quer te levar para um outro lugar, mas é pela porta, não pelo portal. Não é pela lei, é por Cristo. Isso vale em tudo. E nós precisamos lembrar disso todo dia. Porque às vezes ficamos tentando nos esforçar. O irmão pediu oração essa semana, na campanha, angustiado, porque a casa dele foi para o leilão. E ele estava desesperado. Ele ligou para o pastor Luiz. O que eu faço, pastor? Misericórdia! Vão tomar a minha casa. O pastor falou, não faça nada. Agora é a hora de você descansar em Deus, loucamente, e vamos ver o que vai acontecer. Você está com a chance na mão, porque perdido já está. Então entrega para o juiz reto e para o seu advogado, que é Cristo. Entrega sem merecer. Entrega porque você não tem outra coisa. Para de agonizar. Sai, para de ficar se perguntando por que isso aconteceu comigo. Qual que é a brecha que eu dei? Eu devo ter pagando alguma coisa. Sai da... Quando você fica nessa, eu devo ter feito alguma coisa. O que eu fiz? Porque eu não sei o quê. Vai ver que é isso, vai ver que é aquilo. Você está debaixo do portal. Enquanto você está aceitando a acusação, você está debaixo do portal. Enquanto você esquece dos seus erros e confia no perdão dos seus pecados e no favor imerecido, você entra pela porta. Nós oramos por uma moça, essa semana também, angustiada, porque ela não pode engravidar. Ela não consegue engravidar. E ela falou, pastor, será que eu estou pagando algo que eu fiz no meu passado? E Deus está me cobrando isso? O que você fez, querida? Quando eu era jovem, não conhecia o Senhor, eu engravidei e abortei. Será que eu estou pagando isso? Veja, será que é por isso que Deus está me castigando? Aquela moça carregava um fardo horroroso por anos. Mas o que ela não sabe é que não há pecado grande demais que Deus não possa perdoar. Ou não há pecado sujo demais que o seu sangue não possa lavar. Ela nasceu de novo, ela está perdoada. Agora, por que ela não está tendo fé para engravidar então, pastor? Porque a acusação tira a fé. O problema não é o pecado, porque isso está resolvido. O problema é que ela não tem fé, porque a acusação está tirando a fé dela. No momento em que ela crê que está perdoada e esquece, vai engravidar. O milagre vai acontecer. Mas isso vale para qualquer área da nossa vida. Por que não está dando certo? Talvez porque eu fiz aquilo outro, deixei de fazer, né? Então Deus, estou colhendo. Não, querido. Sai do portal, passa pela porta, que o Senhor vai te colocar no novo lugar. Você não tem que viver agonizando por coisa alguma. O Senhor disse, eu sou a porta. Olha o que diz João capítulo 10, verso 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Lembra que a palavra salvo é sozo, que significa liberto, transformado, próspero, saudável, curado. Salvação é muito mais do que só o inferno. Ele te salva de todas as mazelas dessa vida caída. Os que vieram antes dele eram quem? Os fariseus da lei, que por pregar a lei estavam roubando, matando e destruindo. Eu sei que você gosta de usar a palavra para o diabo, e cabe mesmo, que o diabo rouba, mata e destrói. Mas nesse caso aqui ele está falando dos fariseus. Por que o fariseu rouba, mata e destrói? Porque ele põe você na lei. Ele faz você ter que merecer, cumprir a regra. Só que você não consegue. E porque você não consegue, você não tem fé. E por isso, você é roubado. Eles são salteadores. Todas as vezes que você vê isso, é disso que ele está falando. Então veja, existe o portal e existe a porta dentro do portal. Esse é o problema. O portal é a lei. Diga comigo, o portal é a lei. E a porta é a graça. É Cristo. Antes, você sabe, a porta é o lugar da graça, da misericórdia, da paz. A porta era também
Por que é esse lugar, pastor? Porque quando você olha para a Bíblia, você vai descobrir que a porta era o lugar onde tinha a oferta pelo pecado. Olha que coisa poderosa. Olha, antes de Caim matar Abel, quem conhece essa história? Caim do Abel, lembra? Antes de Caim matar Abel, Deus deu para ele uma chance. Ele estava revoltado, porque Deus tinha aceitado a oferta de Abel e não de Caim. E quando Deus viu a ânsia de assassinar o irmão dele, Deus falou com ele. Engraçado, né? Tem gente que fala que se você estiver em pecado, Deus não fala com você. Mentira. Deus não falou com Caim? Você já pensou em matar seu irmão? Não fala para mim, não. A maioria não. Então você está melhor que Caim. Deus fala assim, mesmo quando você está no pecado, Deus fala com você. Ele fala, filho, aí não é o seu lugar. Vem para cá, eu vou te ajudar. Eu vou tirar você daí. É isso que Deus fala para você. Não quero que você fique aí escravizado. Isso não faz bem para você. Deus não te abandona porque você peca. E Deus falou com Caim. Em Gênesis, no capítulo 4, verso 6, ele diz, então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o seu semblante? Está vendo Deus falar com você? Por que você está irado, criatura? Calma. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O que Deus estava falando para Caim? Deus estava falando para Caim uma regra. Se você vem a mim, ou você vem sem pecado, ou você vem com sangue. Senão você não pode ser aceito. Essa é uma regra. Deus fala para todos nós. Ou você vem sem pecado, ou você vem com sangue, que paga o pecado. Senão você não pode vir. Quem está me entendendo? Tem alguém que não tem pecado? Não. Então, o único jeito de chegar é com o sangue. Quando você for orar, vá com sangue. Vá lembrando que o sangue perdoou você. Senão você não tem fé para chegar. Deus falou isso para ele. Agora, interessante é que essa palavra, preste atenção, estou indo para o final. No hebraico, lá vai eu de novo. A palavra pecado também é traduzido por oferta pelo pecado. Então, o que Deus está falando? Olha aqui, ó. Se todavia procederes mal, eis que a oferta pelo pecado está na porta. É só você ir lá e pegar. O cordeiro está morto aí na porta. Vai lá. Você procedeu mal, você não pode chegar. Eu estou te dando uma chance. No original no lugar onde está, eis que o pecado está na porta. No original a oferta pelo pecado está na porta. A porta. A porta. O cordeiro que foi morto. Está na porta. Vai lá para Cristo. Pega o sangue. E você vai ser aceito diante de mim para ser abençoado. Se você errou, você pecou, você adulterou, você abortou, você roubou, você mentiu, você está atolado no pecado, está achando que eu estou te rejeitando, eis que te digo, a oferta para o seu pecado é Cristo, a porta. Vai lá e pega o sangue e crê que está perdoado. E aí você vai ser aceito igual o seu irmão e vai ser abençoado. Que coisa poderosa, meu Deus do céu. Feliz é você de estar aqui no culto hoje, recebendo a palavra que liberta o seu coração. Porque todas as vezes que a gente erra, a gente perde a fé. Mas quando você errar, lembra, pecado, a oferta pelo seu pecado está na porta, que é Cristo. É só você ir a Cristo e falar, Senhor, eu aceito a sua morte na cruz para pagar os meus pecados. Eu aceito ser perdoado e a minha fé é restaurada. Aí você ora de novo. E você vai ver que Deus vai mover na sua vida. Aleluia. Então, pecado e oferta pelo pecado é a mesma coisa, que é catar. E nesse texto, é isso que ele está dizendo. E a palavra usada aqui no hebraico para a porta é petá. Deus estava dizendo isso para ele. Se ele quisesse, ele podia pegar. Dessa maneira, a oferta pelo pecado estava na porta.
Interessante que em Êxodo, no capítulo 40, verso 29, a Bíblia diz que, se você prestar atenção, o altar do holocausto, onde era feita essa oferta, era em frente à porta do tabernáculo. Pôs o altar do tabernáculo à porta do tabernáculo, da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele o holocausto e oferta de cereais, segundo o Senhor ordenara a Moisés. A porta, portanto, é o lugar do perdão. Era lá que era oferecido o sacrifício. Você fala, pastor, olha para cá, mas o portal é a lei. E Jesus é a porta. Como que é isso? Jesus está na lei? Achou que eu ia deixar você sem mais uma questão? E aí? Você sabe, a porta é o exato cumprimento do espaço do portal. Jesus cumpriu a lei. Ele preencheu o espaço da lei. Ele cumpriu a justiça no seu lugar e no meu lugar. Por isso, ele é o fim da lei. Porque ele é a porta que cumpriu o espaço do portal. Ele cumpriu a lei que eu e você não podíamos cumprir. Para que eu e você não tivéssemos que sofrer a condenação debaixo do portal. Ele preencheu esse lugar no seu lugar. Ele é o fim. Não há mais condenação para quem está em Cristo. Uma vez que a lei está satisfeita, porque a porta preencheu o espaço dela, aí Apocalipse volta e funciona para você. Porque uma vez que a lei é satisfeita, porque a porta cumpriu, o que ele faz? Ele fecha a porta. É por isso que Apocalipse 3 diz que a porta que eu fecho, ele fala, você gosta de ouvir, né? A porta que ele abre, ninguém fecha. Mas você não gosta, até agora, você não gostava de ouvir a outra parte, que dizia que aquele fecha, ninguém abre. Você falava, se ele fechar, estou lascado. Mas hoje eu tenho uma boa nova para contar para você. A porta que ele fechou para a sua vida e que ninguém vai abrir, é o portal da lei. Esse aí está fechado porque ele cumpriu a exigência. E ninguém vai abrir mais na sua vida. Nunca mais haverá culpa, nem acusação, nem condenação, nem maldição para você. Porque a porta da lei, o portal da lei foi fechado por Cristo na sua vida. E o que ele fechou sobre a lei, ninguém, nem demônio, nem ninguém, nem pecado algum, nem coisa alguma poderá abrir novamente. Está fechada. Aleluia. Amém? Pode aplaudir o Senhor, querido. Nunca deixe alguém aplaudir sozinho. Eu vou encerrar. Pede os irmãos para entrarem. Veja, lá em Gênesis, capítulo 18, verso 1. A gente então, concluindo essa mensagem, quero orar com você. Nós vamos perceber duas coisas. Na Bíblia sempre tem o crente derrotado e o crente vencedor. O crente derrotado é o crente da lei, porque depende dele, então vai ser derrotado. Ele não consegue cumprir. E o crente vencedor não é o crente que nunca erra. Não é o crente maravilhoso, super. É o crente que está na graça, está em Cristo. E Cristo é o vencedor. Agora, pasme, você vai ver, e eu vou te mostrar agora, que o derrotado sempre está debaixo do portal. E o vencedor está na porta. Olha o que diz esse texto aqui, de Gênesis, capítulo 18, verso 1. Apareceu o Senhor a Abraão nos cavalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada. Sabe o que é essa palavra, a entrada, no original hebraico? Petá, a porta. Ele estava sentado aonde? Na porta da tenda. No maior calor do dia. Que coisa, hein? Que coisa. Abraão estava sentado na porta no maior calor do dia. Por que ele estava sentado lá? Porque a porta é o lugar do descanso. Quando você estiver passando no maior calor do dia, a pressão, a luta na sua vida, no meio do sol quente, espiritualmente falando, Deus vai aparecer para você na porta,
como apareceu para Abraão. Porque ele vem para descansar você. Mas Gênesis 19, verso 1, a Bíblia fala que ao contrário de Abraão, que estava na porta, e Deus apareceu para ele, Ló, o seu sobrinho carnal derrotado, estava no portal. Olha o que diz. Ao anoitecer, lembra que eu falei para você que lá, para Abraão, a palavra no original é petá, que é porta. Agora olha aqui. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, cuja entrada, olha a entrada aqui. Qual que é a palavra que está aqui, pastor? Shaar. A entrada lá em Abraão é petar, que é porta. Aqui é Shá, mudou a palavra, porque é portal. Estava Ló assentado. Então, Abraão estava sentado na porta, Ló estava sentado no portal. Quando os anjos vieram buscar. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. Veja que no verso 4, os homens da cidade vieram até a casa de Ló para atacá-los. Eles queriam estuprar os homens que estavam lá. Os anjos tiveram que acudir. E a Bíblia fala que os anjos, enquanto Ló estava no portal, os homens endemoniados daquela cidade iam entrar para abusar deles. Tanto que Ló fala, não, pega minhas filhas. Olha que coisa horrorosa, mas deixa eles. Queriam abusar dos anjos, também era a perversidade da cidade. E a Bíblia fala que os anjos então conseguem colocar a família de Ló para dentro e pum, fecha a porta. Enquanto ele estava no portal, ele seria atingido. Mas quando o anjo fechou a porta, eles não puderam tocar. Jesus fechou a porta da lei para você. Você não vai ser mais atingido. Mas lá no portal, os derrotados são atacados. Que coisa horrorosa. Deus vai fazer com que o diabo fique cego na sua vida. É interessante que, da mesma maneira, uma última coisa que eu quero mostrar para você, é que em Lucas capítulo 18, verso 18, Jesus, ele encontra aquele jovem rico. Certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus fala para ele a lei. Né? Honra seu pai, sua mãe. Ele falou, tudo isso eu guardo. Mentira, guarda nada. Mas ele falou que guardava. Aí Jesus falou para ele, então tá. Então faz o seguinte, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tem. Me segue, você vai ser salvo. E a Bíblia fala que ele foi embora agonizando. Por quê? Porque vender tudo para ser salvo era agonizante. Eu pergunto para os irmãos, alguém tem que vender tudo para ser salvo, irmãos? Claro que não. Mas por que Jesus falou isso para ele? Porque ele queria ser salvo pela força do seu braço. Orgulhoso. Ele achou que podia merecer. Para quem acha que merece, Jesus fala, então vai, agoniza, tenta. Para ver se a pessoa cai em si e diz, eu não consigo. Ótimo, era isso que eu queria. Então vem pela porta. Se você perceber, ele falou isso para esse jovem, porque ele era orgulhoso, ele achou que era capaz de resolver a vida dele. Ele agonizou, ele estava no portal. Mas, no outro contexto, do lado, ele encontra Zaqueu, lembra? Zaqueu, Jesus não falou isso para ele. Não falou para ele, vende tudo. Ele mesmo falou, se eu peguei de alguém, eu vou devolver. E o Senhor falou, hoje a salvação entrou nessa casa. Porque Zaqueu não tentou ser salvo por merecimento. Ele recebeu de graça, era muita graça, Cristo está na casa dele. Quando você para de tentar uma relação de merecimento e se volta para o Senhor, isso acontece na sua vida. Lá em Oséias, no capítulo 2, verso 15, queria que você pegasse a sua ceia e ficasse de pé. Eu quero ler esse versículo para você. E quero que você pegue a sua chave também, se ela está aí com você. Pegue a sua chave e a sua ceia. Olha o que a Bíblia diz. Preste atenção, não converse. Eu lhe darei dali as suas vinhas
e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. A palavra porta aqui, mais uma vez, é petá. E a Bíblia fala que é a porta da esperança. Acor significa inquietação, tribulação, angústia. A Bíblia está dizendo que no vale da sua angústia, Deus vai abrir uma porta de esperança. Essa porta é Cristo. Não sei o que você está passando, não sei o que você está vivendo, qual é a razão que está te angustiando. É o seu vale de Acor. Mas a palavra de Deus para você hoje, nesse último dia do jejum, com essa chave profética, é para te dizer: eu abri a porta da esperança para você. No meio da sua angústia, eu vou trazer o seu socorro. Eu vou trazer a sua saída, a resposta que você precisa. Apenas eu declaro: creia loucamente. Creia sem questionar, sem entender. Apenas creia. Se você está com a sua chave, feche os seus olhos e erga ela para o céu. Se não, você pode erguer a sua mão. Diga: eu creio que Jesus é a porta, e Ele tem a chave que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Eu creio que o portal da lei, da maldição, da pobreza, da miséria, da doença, da condenação, da culpa, já foi fechada na minha vida, porque Ele é a porta que cumpre a exigência do portal. Por isso eu estou livre. Mas eu também creio que essa chave está nas mãos do Senhor. Abriu para mim, em Cristo, a porta da salvação, da bênção, do favor, da saúde, da prosperidade. Eu creio que no vale da angústia tem uma porta aberta, a porta da esperança, o braço estendido, o favor imerecido, o milagre do Senhor. Eu decido não viver debaixo do portal, debaixo da lei, na força do meu braço, do meu merecimento, mas eu escolho passar pela porta que está aberta, que é Cristo, para encontrar o milagre na minha vida hoje, em nome de Jesus. Quantos creem, digam glória a Deus. Aleluia. Oh, meu irmão, eu creio nisso. Glória a Deus. Eu gostaria que você pegasse o seu pão agora, erguesse ele para o alto. Por um minuto, agradeça. Agradeça. O pão e o vinho é a morte de Cristo, é o cumprimento da lei, é a cruz que dividiu a história da humanidade, é o lugar onde a porta preencheu o portal, cumprindo a lei, é o lugar onde o sacrifício foi oferecido, o sacrifício para o pecado foi oferecido, o cordeiro foi morto, para que nós pudéssemos ser aceitos e abençoados diante de Deus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque mesmo que não vemos ou sentimos, ou não percebemos ainda, isso não muda o fato que aconteceu naquele dia. E nós sabemos que nós veremos a manifestação da sua bondade nos próximos dias. Ajuda os meus irmãos que estão fracos na fé. Ajuda aqueles que estão desanimados hoje porque não viram ainda a promessa. Ajuda aqueles que ainda estão cansados porque estão tentando perseverar, mas não alcançaram o alvo. Renova as forças de quem não tem força. Faz forte o cansado. Revigora o abatido.
sobrenaturalmente, derrama um óleo de alegria sobre ele, preenche o vazio, o desânimo, tira, estabelece os joelhos trôpegos, firma eles, que eles se lembrem das promessas. O Senhor não negou seu filho, o Senhor não vai negar nada. Que eles creiam que está muito perto, muito próximo de ver o teu milagre. Pega o seu pão, diga: eu creio que este pão é o corpo de Cristo, a porta que preencheu o portal, que cumpriu as exigências da lei lá na cruz, naquele dia, no meu lugar. Sobre ele estava a maldição da lei, da morte, da miséria, da enfermidade, da angústia, estava sobre ele. Ele preencheu. Por isso, ao comer deste pão hoje, eu passo por ele, pela porta que é Cristo, e encontro vida, abundância, prosperidade, saúde, alegria. Eu creio no nome de Jesus. Aleluia. Pega o seu cálice. Diga: este cálice é o sangue da aliança, da nova aliança, que foi firmada na cruz em meu favor. E por causa dessa aliança irrevogável, garantida por ele, sem que eu mereça, é que eu creio que a promessa se cumprirá na minha vida, ainda que eu não vejo, ainda que eu não percebo. Eu sei que ele é fiel, por causa de Cristo, para cumprir o que prometeu. Eu recebo por causa da aliança, recebo sem merecer, recebo apesar dos meus erros, recebo porque sou filho. Eu creio no nome de Jesus. Coma do pão, beba do cálice com seu irmão, fala para ele: meu querido, tem uma porta aberta para você, no vale da angústia, a porta da esperança está aberta. Não fique debaixo do portal, fala para ele, não fique debaixo da lei, creia na graça, entra por Cristo, não dependa de você, descansa nele, no calor do sol, senta na porta, descansa, porque ele virá até você.